Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Vamos continuar as nossas aulas aqui de economia. Hoje, na nossa aula 2, nós vamos falar, na nossa aula 2, né? Nós vamos falar sobre mercado, produção, bens e demanda. E nessa primeira parte, nós vamos falar especificamente né, do funcionamento do mercado de bens e serviços e do mercado de fatores de produção. Nós vamos também entender um pouco sobre curva de possibilidade de produção e custo de oportunidade. Vamos entender um pouco da divisão que há do estudo de economia entre macro e microeconomia. Entender o papel dos economistas no estabelecimento de políticas públicas. Vamos lá? Então, gente, é o seguinte. eh, o mercado de bens e serviços. Para que serve? O que é isso? Né? Para a gente entender um pouquinho como que funciona a economia, é proposto um modelo bem simples chamado de diagrama de fluxo circular. O que é esse diagrama de fluxo circular? Ele é um diagrama, né? É um modelo visual simplificado da economia que mostra como o dinheiro circula pelos mercados entre famílias e as empresas. Lembrando, ele é uma explicação simplificada da organização da economia e como é a interação entre os seus participantes. Quem são os participantes desse mercado? São as famílias e as empresas. Como que funciona? Como que é esse diagrama de fluxo circular? Ele é assim, né? Então aqui nós temos dois grandes interessados, dois grandes agentes que interagem nos mercados. São eles as empresas, né? E as famílias. Dentro desses dois pontos, é importante a gente colocar aqui, ó. As empresas, elas produzem e vendem serviços e bens e contratam e utilizam fatores de produção. As famílias, por sua vez, elas compram e consomem bens e serviços oferecidos pelas empresas e são proprietárias e vendedoras dos fatores de produção. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O que são esses fatores de produção? Nós temos como fatores de produção a força de trabalho. Então, quando você é contratado por uma empresa para trabalhar nessa empresa, você, família, está vendendo a sua força de trabalho. Nós podemos também aqui, as famílias têm posses, têm terras, por exemplo, que elas podem alugar para as empresas, né? Para as empresas alocarem suas empresas nesses locais, nesses terrenos, né? E aí, nós temos o capital aqui, seja ele maquinário, é, pode ser bens de produção, insumos e etc. Tá? Muito bem. Nós temos a interação desses dois agentes, empresas e famílias, em dois mercados. Que mercados são esses? Bom, nós temos o mercado de fatores de produção, que está aqui embaixo, e nós temos o mercado de bens e serviços, que está aqui em cima. Bom, como que funciona esse mercado de fatores de produção? As famílias, elas vão colocar os fatores de produção aqui à venda. Quais são os fatores? De novo, trabalho, terra e capital. Elas vendem esses fatores de produção e as empresas nesse mercado, elas compram esses fatores de produção. E aí, quando a empresa está pagando, vai lá no mercado e seleciona alguns trabalhadores. Ela está no mercado de fatores de produção. Quando a empresa compra insumos para para a produção rodar, ela está indo atrás no mercado de fatores de produção. Né? Então, as famílias vendem e as empresas compram. No mercado de bens e serviços, acontece ao contrário. As empresas oferecem produtos e serviços e as famílias acabam adquirindo
esses produtos e serviços. Bom, vamos entender um pouquinho das flechas que estão aqui. As flechas internas, que são essas aqui, ó, estão mais pretinhas aqui, ó, na parte de dentro, elas representam o fluxo de insumos e serviços. Por exemplo, vamos começar aqui, ó. Pensem no mercado de bens e serviços. As empresas oferecem bens e serviços, elas vendem bens e serviços no mercado de bens e serviços, e as famílias, elas compram esses bens e serviços. Tudo bem? Agora, já no mercado de fatores de produção, nós temos as famílias vendendo os fatores de produção, trabalho, terra e capital, e aqui as empresas adquirindo esses fatores de produção. Então, alugando barracões, alugando terreno, terra, contratando funcionários, as empresas estão aí agindo no mercado de fatores de produção, adquirindo esses insumos. Ok? Muito bem. As flechas externas aqui, ó, elas falam do fluxo de dinheiro, como que roda o dinheiro. Então vamos lembrar aqui, ó, nas flechas internas que estamos falando de insumos e serviços, as empresas vendem insumos e serviços no mercado e as famílias compram. Tudo bem? Então, ó, elas saem daqui e vêm para as famílias. No mercado de fatores de produção, as famílias vendem trabalho e terra e as empresas compram esses fatores de produção. Muito bem. Quando a gente pega o fluxo de dinheiro, né, a gente vai para a área externa aqui, para as flechinhas externas. Então, as famílias gastam dinheiro no mercado de bens e serviços, elas pagam, né? E as empresas ganham em receita. Então, com a venda de bens e serviços, o dinheiro entra aqui para as empresas. Então, sai das famílias e vem para as empresas. Quando nós estamos no mercado de fatores de produção, o dinheiro sai das empresas através de salários, aluguéis, na divisão de lucros com diversos, por exemplo, numa sociedade anônima em que as empresas têm parte da sua empresa é vendida nos mercados de ação, você tem uma divisão de lucros, por exemplo, para as pessoas que adquiriram aqueles papéis da sua empresa. Então, nós estamos aqui, ó, colocando aqui, esse dinheiro sai das empresas na forma de salários, aluguéis e na distribuição desses lucros e vão entrar como renda para as famílias. Então, desta forma, as empresas e famílias interagem nos mercados, né? É o que nós chamamos de diagrama do fluxo circular. Para a gente entender um pouquinho mais, vamos pegar um exemplo? Então imagine assim, nós temos aqui uma simplificação daquele mercado, né? Então a gente tem aqui o dinheiro com uma família, né? Então vamos iniciar nosso trajeto circular aqui nesse exemplo, pensando que você está com o dinheiro na sua carteira, então você, família, está com o dinheiro na sua carteira e decide que você quer tomar um café. Então a família decide tomar um café. Para onde que ela vai? Ela vai para o mercado de bens e serviços. Vamos imaginar aqui que ela decide ir ao Coffee Shop, né? É uma cafeteria, né? Coffees. E aí ela adquire esse produto, né? Dentro da cafeteria, também é um serviço, né? Serve o café para essa família. O que vai acontecer? Esse dinheiro que estava com a família vai entrar agora para a empresa Coffee Shop. Tudo bem? Lá no mercado de bens e serviços. Essa empresa agora, a Coffee Shops, resolve fazer o quê? Pagar aluguel ou salário dos seus trabalhadores. Isso vai fazer o quê? Que ela vá no mercado de fatores de produção e insira de novo esse dinheiro de volta para as famílias.
E aí, esse dinheiro acaba retornando para as famílias que retornam tudo de novo, virando este ciclo nos mercados, tanto no mercado de bens e serviço, como nos mercados de fatores de produção. Claro, gente, a gente tem que entender aqui que esse modelo é um modelo bem simplificado, porque ele está aqui, na verdade, vendo apenas esse fluxo entre famílias e empresas. Mas nós temos, assim, somente um mercado? Não, a gente pode fazer uma compra hoje de um produto que vem lá da China. Em vez de eu adquirir, por exemplo, um produto aqui no Brasil, eu vou lá e adquiro lá em sites esse produto da China, que apesar de demorar 3 meses aí, chega num valor mais barato para nós, né? Naquele modelo, a gente não consegue enxergar bem esse tipo de alternativa de mercado. Temos também o papel, por exemplo, do governo. Onde que o governo entraria nesse fluxo, né? Interferindo, por exemplo, com impostos, com políticas governamentais de incentivo. Então, tudo isso daqui ó, vai além de apenas esses mercados de bens e serviços de fatores de produção, nesse modelo simplificado do diagrama de fluxo circular. Tá ok? Muito bem. Um segundo ponto que nós vamos ver na aula de hoje é exatamente esse daqui, ó, que é chamado de curva de fronteira de possibilidades de produção, né? Nós sabemos, por exemplo, que quando nós temos um mercado de bens e serviços, nós temos muitos bens e serviços sendo oferecidos. Quando você vai, por exemplo, no supermercado, você tem diversos tipos de produtos. Mesmo vai no mercado, vai numa mercearia, padaria, você vai numa loja de motos, vai numa concessionária de carros, você vai numa loja que vende eletrodomésticos, e num cabeleireiro, num esteticista, você vai, é, sei lá, na lanchonete, você tem inúmeros produtos e serviços sendo oferecidos, né? Mas para a gente entender um pouquinho dessa curva, dessa fronteira de possibilidade de produção, vamos restringir aqui a nossa economia à produção de apenas dois produtos, computadores e carros. Então, nessa produção, nós vamos pegar todos os fatores de produção para a produção de estritamente computadores ou carros. Então, a gente só tem esses dois produtos para a gente simplificar um pouco, para entender a ideia dessa fronteira de possibilidades. O que é essa curva de possibilidade de produção? É um gráfico muito parecido com esse daqui. Aqui, ó, no eixo vertical, nós temos a quantidade de computadores produzidos, e aqui no eixo horizontal, nós temos aqui a quantidade de carros produzidas, né? Qual que é a definição dessa fronteira de possibilidades? É um gráfico que mostra as combinações de produção que a economia tem possibilidade de produzir, dados os fatores de produção, lembra, terra, mão de obra, né, trabalho e insumos, né, como maquinário, e a tecnologia disponível. Muito bem. Gente, pegando então aqui, ó, esses dois fatores, como que a gente vai começar a nossa análise? Vamos pegar essa curva, essa fronteira de possibilidades de produção, e vamos partir dos dois extremos, tá bom? Pense assim, nós temos uma possibilidade de produção de computadores, 3.000 computadores e 0 carros, bem aqui, ó, neste ponto aqui. Estão vendo aqui? Então, neste ponto do nosso diagrama, nossa fronteira de possibilidade de produção, nós temos aqui a produção de 3.000 computadores e 0 carros. Agora, nós temos um outro extremo, que é quando nós produzimos 0 computadores e 1.000 carros, que é exatamente este ponto aqui. Tudo bem? Deixa eu só tirar o meu rosto daqui, para vocês poderem enxergar melhor. Então, aqui nós temos aqui a quantidade de carros sendo produzidos. Muito bem. Nesse gráfico fica muito claro a ideia do trade-off, né? Quando nós alocamos esses recursos para a produção de um bem, nós deixamos de produzir o outro bem.
E aí, à medida que nós aumentamos, né, a produção, por exemplo, aqui era a produção de 3.000 computadores e 0 carros, quero começar a produzir carros, olha que legal. Comecei a produzir 600 carros, eu tenho que alocar parte dos recursos para fazer esses carros, eles saem lá dos computadores. Então, quando eu começo a produzir carros, eu acabo tendo que produzir menos computadores, porque eu não tenho os fatores de produção necessários para produzir aqueles 3.000 carros que eram produzidos, 3.000 computadores que eram produzidos antes. Tudo bem? Então aqui nós temos um trade-off, tá? Uma troca. Quando eu produzo mais, quanto mais carros eu produzir, menos computadores eu vou ter a possibilidade de produzir. Porque nós estamos alocando os fatores de produção. Mão de obra, insumos, maquinário e etc. É muito legal a gente enxergar algumas áreas, algumas regiões deste gráfico. Então vejamos aqui, ó. A primeira área, o primeiro ponto que nós vamos ver, são os pontos chamados de eficientes, onde nós temos o maior aproveitamento, o máximo aproveitamento dos recursos produtivos ou dos fatores de produção. Que pontos são esses? São esses dois aqui, ó. Estão vendo? O A e o C, em cima dessa curva, né, em cima realmente da fronteira de possibilidade de produção, são os pontos que nós temos a máxima eficiência do uso dos fatores de produção. Então, nós temos o A e o C aqui. Então, quando a gente produz 2.000 computadores, nós estamos produzindo 7.700 carros, e aí nós estamos utilizando toda a capacidade dos fatores de produção, seja eles de mão de obra, do maquinário, das várias fábricas que nós temos, nós estamos usando o máximo desses fatores de produção. Muito bem. Aí, no segundo ponto, nós temos aqui os pontos ineficientes. Por exemplo, aqui o ponto B. Quando nós estamos produzindo 1.000 computadores e 300 carros, né? Nós temos aqui, ó, uma possibilidade de produção maior, né? Por exemplo, se eu estivesse aqui fazendo 1.000 computadores, eu poderia estar produzindo aqui perto aqui de, sei lá, uns 800, 900 carros, né? E eu não estou produzindo esses 900 carros, estou produzindo apenas 300 carros. E aí, nesse ponto B, nós estamos num ponto ineficiente da nossa curva de possibilidade de produção. E nós temos aqui o ponto D. Estão vendo aqui? Esse ponto D é o que nós chamamos de ponto impossível. Por quê? Não há possibilidade da gente fazer a produção nesse nível de produção. Por quê? Ele está fora da fronteira de possibilidades. Então, na fronteira de possibilidades, nós usamos o máximo, nós tiramos o máximo dos fatores de produção. Então, é impossível a gente acabar produzindo ter níveis de produção aqui, como na letra D aqui. Tudo bem? Então, a gente só vai conseguir produzir até a fronteira de possibilidade. E quando a gente tem esse máximo alocamento, nós fazemos esse desenho aqui e aí conseguimos achar essa tal de fronteira de possibilidades de produção. Vamos tentar entender então as regiões. Temos essa primeira região interna à nossa fronteira, que é a nossa região de ineficiência. Qualquer ponto que eu tenha aqui dentro, eu vou ter uma ineficiência no uso dos meus fatores de produção. Em cima dessa curva, né, nós vamos ter os pontos de eficiência, onde nós estamos usando o máximo, retirando, né, o máximo desses fatores de produção. E aqui, nessa região, nós temos os chamados pontos impossíveis. Tudo bem? Muito bem. A ineficiência da economia, ela pode ser causada por uma fonte de ineficiência. Ela é causada por uma fonte de ineficiência. Por exemplo, um nível alto de desemprego, né? O que significa um nível alto de desemprego? Que nós temos mão de obra ociosa.
nós temos uma capacidade de trabalho, né, de força de trabalho, que não está sendo utilizada, né? E aí, esse é um exemplo da gente ter um nível de produção aqui em B, né? Em que nós não estamos extraindo o máximo. Então, se tem gente desempregada, há esse recurso aqui, né, do pessoal que não está sendo usado para a produção. Então, aqui a gente tem um exemplo de ineficiência. Estamos aqui no ponto B. Quando nós acabamos com esse ponto de ineficiência, a gente consegue tirar, né, migrar esse ponto B, né, de ineficiência para os pontos A e C, que são os pontos de eficiência. Então, aumentando o nível de empregabilidade, né, a gente consegue aqui colocar, sair desse nível de produção B para os níveis de produção C e A em cima da nossa fronteira de produção. Tá? Então, toda vez que nós cessamos essa fonte de ineficiência, a gente consegue ter essa mudança na quantidade, nos níveis de produtividade, de produção. Né? A partir do momento que se atinge a eficiência, para se ter mais de um item, nós devemos abrir mão do outro item. Então, a partir do momento que eu não estou mais aqui dentro dessa zona de ineficiência, eu estou agora em cima da minha curva, toda vez que eu quiser produzir um outro item, né, por exemplo, eu quero aumentar a quantidade de carros produzidos, eu vou ter, consequentemente, né, e obrigatoriamente, uma redução nos níveis de produção de computadores. Né? Então, quero migrar aqui do nosso ponto A para o ponto C. O que vai acontecer? Nós vamos ter aqui um aumento aqui de 200 computadores. Vocês estão vendo aqui? Então, migrei do ponto A para o ponto C. Eu tive um aumento aqui na produção de 200 computadores. Eu tenho 200 computadores a mais sendo produzidos. Porém, há o quê? Um recuo na produção de computadores, que de 700 passam para 600. Isso aqui é o que nós chamamos de custo de oportunidade. Então, qual que é o custo, neste caso aqui, de oportunidade da produção de 200 computadores? É de 100 carros. Ou seja, para produzir esses 200 computadores, eu vou ter uma redução aí de 100 carros. Eu vou deixar de produzir 100 carros. E aí a gente vê esse tal de custo de oportunidade. A gente consegue ver bem claro aqui o trade-off. Né? Lembrando que isso só vai acontecer aqui, quando nós estivermos, né, em cima da fronteira de possibilidades. Bom, vamos pensar aqui, gente, na curvatura, o formato dessa curva, né, dessa fronteira de produção aqui. Ela está muito ligada à ideia desses custos de oportunidade. Vamos pensar no primeiro caso aqui, que a gente está aqui numa parte do nosso gráfico mais próxima da produção de carros. Por exemplo, aqui. Tá? Eu quero aqui produzir mais computadores. O que vai acontecer? Né? Se a gente traçar uma curva aqui, uma reta tangente aqui, a gente vai ver esta inclinação aqui da reta. O que essa inclinação vai falar para a gente? Eu quero partir aqui, uma produção maior de computadores, sair desse ponto para esse ponto aqui. O que vai acontecer aqui? Nessa parte da curva, mais próxima da produção de carros, nós vamos ter o quê? Uma pequena diminuição do número de carros, resultando no quê? Num grande aumento do número de computadores. Tudo bem? O que isso significa para nós? Significa o seguinte: indica que máquinas e trabalhadores, eles estão mais adaptados na produção de computadores do que de carros. Ou seja, nós temos trabalhadores aqui alocados nesse primeiro ponto na produção de carros, que quando nós passamos eles para a produção de computadores, eles acabam produzindo mais computadores. Eles são mais adequados para produzir computadores e conseguem, assim,
com pequeno decréscimo na quantidade de computadores, de carros, aliás, um pequeno decréscimo na quantidade de carros, ó, saindo daqui para cá. Eu tive esse decréscimo aqui, ó, na quantidade de carros sendo produzidos. Eu consegui um grande aumento no número de computadores que eu tenho. Ou seja, as minhas máquinas e trabalhadores, eles são mais adaptados na produção de computadores do que na produção de carros. Eles são mais eficientes em produzir computadores do que carros. No alocamento aqui, gente, desses recursos aqui. Muito bem. Ou seja, quando eu estou mais para cá da curva, mais recursos eu estou alocando para a produção de carros. Quando mais para cá da curva, maior é a quantidade de recursos que eu estou alocando para a produção de computadores. Né? Um segundo caso, vamos pensar assim, agora mais próximos aqui da produção de computadores. Tudo bem? E eu quero aqui passar desse primeiro ponto para este segundo ponto aqui. Percebam que quando a gente traça essa curva tangente, né, nós temos uma proximidade com uma curva quase horizontal aqui. Né? Uma taxa de variação, uma linha aqui, uma curva tangente, né, uma reta tangente quase horizontal aqui. O que isso indica para nós? Né? Uma grande diminuição no número de carros produzidos, né? Estou tirando recursos, fatores de produção na produção de carros para alocar para a produção de computadores. Eu vou ter aqui um pequeno aumento apenas do que? No número de computadores. Mesmo diminuindo um grande número, né, de carros sendo produzidos na alocação, né, de recursos para a produção de computadores, eu tive apenas um pequeno aumento nesse número de computadores. Isso indica o quê? Que os recursos mais adequados para serem usados na produção de computadores já estão sendo usados na indústria dos computadores. Então, daí tirar esses trabalhadores de carros, né, da produção de carros, para os computadores, eu não vou ter uma eficiência tão grande assim, como no caso lá atrás que a gente viu, né, nesse primeiro caso aqui. Não acontece isso. Né? E nós podemos verificar aqui, né, nas várias e várias partes dessa curva, né, que há uma diferença no custo de oportunidade. Né? O custo de oportunidade aqui, ó, de um computador vai ser bem baixo comparado à diminuição que a gente vai ter aqui no número de carros produzidos. Já aqui nessa parte, acontece o contrário. O custo de oportunidade aqui para um computador é muito maior do que quando a gente estava aqui nesse começo da curva. Muito bem. Bom, como que a gente consegue mudar essa curva aqui? Deslocar essa curva para a direita, né? Deslocar a fronteira de possibilidade de produção. Com o avanço tecnológico. Então imagine assim que vocês têm um maquinário novo, né, que diminui o tempo de, sei lá, de produção do seu computador ou do seu carro. E aí a gente consegue puxar, né, não seja nem do carro, seja uma nova tecnologia que aumenta a produtividade dos computadores. A gente acaba puxando essa curva aqui, que estava aqui, para essa outra curva aqui, com esse avanço tecnológico. Possibilitando, por exemplo, o equilíbrio agora, né? O ponto de eficiência de A, migrar para um ponto de eficiência aqui E. Tudo bem? Então, toda vez que a gente tem esse avanço tecnológico, a gente tem a possibilidade do deslocamento da fronteira de produção. Tá? Mas, gente, só para a gente entender, estamos simplificando muito aqui. Por que nós estamos simplificando bastante? Porque a gente está analisando apenas dois fatores de produção, né? Computadores e carros. Se a gente for para o mercado, nós temos infinitos, né, inúmeros bens e serviços diferentes, né, lá no nosso mercado de bens e serviços. E aí a alocação
desses fatores fica muito complexo a gente colocar num gráfico aqui, né? Num gráfico bidimensional. Mas deu para a gente entender um pouquinho aqui como que é essa fronteira de possibilidades, né? E aqui a gente tem vários conceitos que a gente pode chegar. Trade-off, custo de oportunidade, nós temos aqui a eficiência, tudo isso a gente consegue enxergar dentro dessas curvas de produção aqui, tá bom? Muito bem. Nós dividimos a economia em dois grandes ramos. São eles a microeconomia e em que nós estudamos, né, como as famílias e as empresas tomam as decisões e interagem no mercado. Então pensem no espaço micro, como cada indivíduo toma a sua decisão. E nós temos o estudo macroeconômico, que aí vai estudar, por exemplo, os fenômenos da economia como um todo. Por exemplo, quando os Estados Unidos mudam a taxa de... baixam a taxa de juros deles. Como que isso vai afetar as outras economias do mundo? Eu estou tendo uma visão macro da economia. Tudo bem? Então, micro é quando eu analiso a família, aquele tomador de decisão individual, as milhares e milhares de famílias e empresas. Quando eu faço estudo macroeconômico, aí estou vendo a influência, por exemplo, de câmbio, né? Da produção de moedas, da inflação, da taxa de desemprego, no impacto do mercado, no global, no macro, no grande. Tudo bem? Lembrar que apesar da gente fazer o estudo separado de micro, né, conseguir separar a economia em micro e macroeconomia, elas estão interligadas. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Um economista, ele pode estudar os efeitos do corte no imposto de renda sobre a produção geral de bens e serviços, mas ele precisa levar em consideração a maneira pela qual o corte de impostos vai afetar a decisão das famílias sobre quanto gastar em bens e em serviços. Essa primeira parte aqui, ó, do economista estudar o efeito do corte, ela é estudada por quem? Pela macroeconomia, né? Porque nós vamos ver o impacto desse corte nos impostos no mercado em geral, né? Agora, quando esse economista vai a fundo e analisar as decisões de cada família, né? Como vai afetar esse corte de impostos, afeta, por exemplo, cada família, aí nós estamos na microeconomia. Corte de imposto, menos dinheiro vai para o governo, mais dinheiro sobe para a família. A família pode decidir, por exemplo, em poupar mais, em fazer investimentos, ou, por exemplo, gastar mais em bens e serviços. Tudo bem? Muito bem. Então, já entendemos aqui como é um mercado, né, um esquema do diagrama de fluxo circular. Entendemos o que é a fronteira de produção, né? E agora nós vamos entendemos a divisão aqui entre macro e microeconomia. E para a gente entender o papel dos economistas em política pública, eu trouxe aqui essa reportagem aqui para vocês. Então, os desafios para sair da crise. Economistas sugerem caminhos para a superação da crise econômica com medidas para equilibrar as contas públicas e aumentar a produtividade no país. Então, quando a gente fala do papel dos economistas em políticas públicas, eles são muitas vezes chamados para tentar explicar uma situação, né? Ou também solicita-se para os economistas recomendarem políticas que melhorem os resultados da economia. Aqui, gente, fica aqui uma dica para vocês, né? A Mônica De Boer, ela é uma economista, ela trabalha esqueci a universidade que ela trabalha, mas é uma universidade nos Estados Unidos, tá? Ela é economista e ela faz esse aspecto científico. Ela é cientista, né? Ou seja, quando os economistas são chamados para explicar determinada situação, eles têm um papel aqui de cientistas. Quando eles assumem esse papel de recomendação políticas, né, de políticas econômicas, aí eles têm um papel de conselheiros políticos.
Tudo bem? Então, nós temos esses dois papéis que os economistas podem fazer aí dentro de uma sociedade. Para entender esses dois papéis, a gente precisa entender um pouquinho sobre a linguagem, né? Temos aqui uma dicotomia entre análise positiva e uma análise normativa. Para a gente ver essa diferença entre uma análise positiva e normativa, a gente precisa verificar a linguagem que aquele economista assume. Vamos ver aqui um exemplo, né? Então, pense em duas pessoas, dois economistas aqui, discutindo sobre salário mínimo. A Maria, ela fala o seguinte: o salário mínimo causa desemprego. Ou seja, há um trade-off entre salários mínimos e desemprego. Tá? Isso é a Maria falando. E a Ana fala o seguinte: o governo deveria aumentar o salário mínimo. Gente, independente da sua opinião, do que você acha ou deixa de achar, vamos fazer a seguinte análise. Olha, se a gente pegar a Maria, né? A Maria, ela fala como cientista nesse caso, né? Ela faz uma declaração sobre a maneira como o mundo funciona. Então, ela faz uma análise de dados, tá bom? E dentro dessa análise de dados, ela viu um trade-off entre o valor do salário mínimo e o desemprego. E aí ela faz essa afirmação em cima de dados. Essa declaração é do tipo positiva, quando ela está baseada em análise de dados. Então, ela fez um estudo de índices, ela fez um estudo de inflação, foi lá atrás dos dados do Ministério da Economia, por exemplo, e verificou, né, foi atrás do IBGE, por exemplo, e verificou essa relação aqui. Né? Então, toda vez que você foca, né, a sua fala em dados, em uma análise de dados, você faz uma declaração do tipo positiva. Tá? Você tem uma análise positiva. Então, a Maria aqui está fazendo uma análise positiva, ela fala como cientista. No caso da Ana, olha que legal, o governo deveria aumentar o salário mínimo. Ela tem uma fala como conselheira política, né? E aí ela faz a declaração sobre como gostaria de mudar o mundo. Então, ó, declaração positiva da Maria, como o mundo funciona. Ela olha, ela observa o mundo e faz a proposta de acordo com a observação dela, do mundo. Agora, a Ana, ela faz essa declaração de como ela gostaria que o mundo fosse. E aí nós temos uma declaração do tipo normativa. Tá? Ela faz uma análise normativa de como ela gostaria que o mundo fosse. Uma faz a declaração positiva, como o mundo funciona, como o mundo é. A análise normativa, como nós gostaríamos que o mundo fosse. Então a gente tem uma separação bem clara aqui entre normativa, análise positiva, e uma análise normativa. Então, as declarações positivas, elas tentam descrever o mundo como ele é. Agora, as análises normativas, eles tentam prescrever, né? Prescrever como o mundo deveria ser. Então, ficou bem claro isso, gente? Quais são as diferenças, então, entre uma análise positiva e uma análise normativa? No caso da Maria, né? As análises positivas são descritivas, podendo ser refutadas ou confirmadas por meio de exame de evidências, através de estudos, através de análise de dados, né? Dados, por exemplo, como variação no salário mínimo e no desemprego ao longo do tempo. Se você olhar essa declaração da Maria, né, e quer refutar ou confirmar essa análise da Maria, o que você vai fazer? Você vai atrás de dados sobre variação no salário mínimo e no desemprego ao longo do tempo. Muito bem. No caso da Ana, né, ela faz uma análise normativa, né, que é uma prescrição, né, e envolve valores e
fatos. Então, ela não pode ser julgada apenas com os dados, né? E uma análise, por exemplo, quando você faz uma proposta de uma análise política, você coloca não só a análise de dados, mas está atrelado o seu julgamento daquela política adotada, está atrelado muito também com a sua noção de ética, né? A religião e a filosofia política que você adota, tá? Aí nós estamos fazendo uma análise do tipo normativa. Então, apesar delas serem diferentes, elas estão relacionadas, tá? Nossas visões positivas sobre como o mundo funciona afetam nossas opiniões normativas sobre que políticas são desejáveis. Então, toda vez que nós analisamos os dados, isso afeta a maneira como nós queremos que o mundo funcione, né? Isso afeta o nosso julgamento das políticas. Poxa vida, essa política que é adotada pelo governo não está funcionando, porque olha a taxa de desemprego como que está. Ela não está se alterando, né? Vocês percebem que essa análise positiva dos dados acaba afetando, a minha opinião, uma análise normativa sobre determinada situação política, né? Sobre determinada política adotada. Nós temos aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, desde 1946, o presidente dos Estados Unidos ele é orientado pelo Council of Economic Advisors, né, que é o Conselho de Assessores Econômicos, que consiste em 3 membros e uma equipe composta de dezenas de economistas. Mas não é só lá que os economistas estão. Por exemplo, existem ainda economistas lá no Departamento do Tesouro que ajudam o governo a estabelecer políticas tributárias. Lá no Departamento de Trabalho, em que eles ajudam nas políticas para mercados de trabalho. E, por exemplo, no Federal Reserve, né, que seria o equivalente ao nosso Banco Central, em que ele faz a adoção de políticas monetárias. E aqui a gente está vendo a influência que os economistas têm dentro de políticas. E nas políticas nós sabemos que a política afeta a sociedade como um todo. E daqui dá a importância, novamente, né, do porquê que nós temos que estudar economia. Entender um pouquinho de todos esses conceitos aqui. Um dos grandes economistas, né, que formou conceitos usados no keynesianismo é o John Maynard Keynes, né? Ele nasceu em 1883, morreu lá em 1946, né? E ele explicou o crash da bolsa lá de 1928, né? Então, naquela época, poxa, o que aconteceu naquela época? Nós vamos entrar, quando começarmos a falar dos estudos macroeconômicos, a gente vai falar muito sobre o Keynes, né? E ele fala assim, as ideias dos economistas e dos filósofos políticos, tanto quando eles estão certos, quanto quando estão errados, são mais poderosas do que geralmente se entende. Então a influência dos economistas é muito maior do que se entende. Na verdade, o mundo é regido por pouca coisa a mais. Homens práticos que se acreditam isentos de influências intelectuais são geralmente escravos de algum economista defunto. Os loucos em posições de comando, que ouvem vozes no ar, destilam seu frenesi a partir de algum escriba acadêmico de poucos anos atrás. Para vocês terem uma ideia, gente, as políticas, né, os estudos de Keynes influenciam nossas políticas até os dias de hoje. Né? E aí vocês perguntam, poxa, os economistas estudam tanto, mas quando a gente tem um economista, fala, olha, o governo devia fazer A. E vem um outro economista e fala, não, eu acho que o governo devia fazer o B. Por que acontece uma situação dessa? E aí são 2 motivos básicos. Os economistas eles podem divergir, né, discordar quanto à validade de uma teoria positiva, né, alternativa, sobre o funcionamento do mundo. Então, baseado, olha, eu adoto esse modelo que tem essa e essa e essa premissa. Aí o político A fala, bom, o economista A fala, então vamos adotar essa e essa situação. O político B pode chegar e falar assim, olha,
eu discordo do A por causa disso, disso, disso. Porque as premissas do modelo dele são essas e essas que não se encaixam aqui nessa nossa atual situação. Por exemplo, essa situação do Covid que nós estamos passando, que mexeu muito com as economias, né? E estão surgindo aí modelos de pós-pandemia. Como que vai ser a nossa recuperação? Será que ela vai ser igual à recuperação que a gente teve lá na grande crise de 1930 e bolinha? Será que as condições são as mesmas? E aí há essa discordância entre os economistas. Eles também divergem porque eles têm valores diferentes, né? E, portanto, visões normativas diferentes sobre que políticas devem ser realizadas. Eu tenho uma política muito grande dentro de mim, que é o quê? Auxiliar aqueles que não têm possibilidade. Então, o governo deve, né, na minha opinião, isso sou eu falando, gente, professor, tá? Deve ter políticas, né, de amparo social, de seguro social, né? Políticos, economistas liberais, por exemplo, em que eles enxergam a atuação do governo, né, a influência do governo, eles querem diminuir a influência do Estado nos mercados, eles já vêm com olhos ruins essa questão da influência desse governo, né, do governo investir aí, né, tirar um pedaço da renda do trabalhador para se colocar nos sistemas de segurança social. Tudo bem? Gente, essa é a primeira parte da nossa aula 2. Vou colocar disponível já para vocês lá a lista de exercícios 3. Lembrando que as listas de exercícios fazem parte dos critérios de aprovação dentro dessa nossa disciplina de economia. Então, fica aí. Um abraço para vocês. Obrigado por essa primeira parte aqui juntos e até daqui a pouco para a nossa segunda parte. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos!